Olá, queridos! Sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Felizmente Psicologia. Eu me chamo Thaís Rodrigues, sou psicóloga clínica e faço parte desse espaço que eu muito amo, que é uma oportunidade de levar o conhecimento da psicologia para muita gente. Nós aqui acreditamos que conhecimento é poder e que conhecimento bem fundamentado, esse é poderosíssimo. Então, estamos desde 2020 nessa jornada incrível de levar histórias, aprendizado, reflexões valiosas sobre saúde integral, saúde da mente, do corpo, do espírito e das relações. Estamos passeando pelas estações. Hoje vamos iniciar a gravação dos nossos episódios de outono. Já assistiram o nosso verão? O nosso verão está um sucesso, disponível no YouTube do Felizmente Psicologia e também no Spotify, e pequenos cortes e movimentos no Instagram Felizmente Psicologia. Hoje a gente vai começar a temporada do outono. Por que a gente escolheu essa temática das estações? Já perceberam a semelhança das fases da nossa vida com as fases da estação do ano? A gente vive verões agitados, ensolarados. A gente vive também invernos frios, doloridos. A gente vive primaveras calmas, floridas. E a gente vive outono, a estação da transição, a estação da mudança que leva à maturidade, que leva a uma revisão de vida, que leva a um redirecionamento. Antes de começar a gravar, eu trouxe até uma filhinha aqui, porque esse anúncio aqui eu não posso esquecer, porque antes de começar a gravar nosso episódio, hoje nós temos uma grande novidade. O Felizmente está recebendo, para participar e passear com a gente na estação do outono, duas empresas incríveis que vão patrocinar os nossos diálogos. Empresas que acreditam no conhecimento, empresas que acreditam que é possível ser feliz, é possível contemplar o sol de uma vida saudável, plena, de uma boa vida, com propósito e com sentido. E quando essas empresas, elas se unem a gente, significa que a gente comunga dos mesmos valores. Eu queria apresentar para vocês essas duas empresas. A nossa estação outono está sendo patrocinada pelo Instituto Márcia Fonseca, especializada no cuidado verdadeiramente humanizado com a saúde feminina. No Instituto Márcia Fonseca, você encontra ginecologia, dermatologia, gerontologia, tricologia, fisioterapia pélvica, e tudo isso sob a responsabilidade da doutora Márcia Fonseca, e com uma assinatura singular. A assinatura do Instituto Márcia Fonseca é profundidade, humanidade e transformação. Convido vocês a seguir, conhecer mais do Instituto, através do Instagram, @Instituto Márcia Fonseca, e também através do Instagram da doutora Márcia, @doutora Márcia Fonseca. Lá eles têm uma atuação linda, com muita presença, com muita entrega e com muita disponibilidade para conversar com vocês e trazer soluções maravilhosas para as mulheres 30 mais, 40 mais, 50 mais, 60 mais, transformarem suas vidas. E também temos um segundo patrocinador. Nosso patrocinador é a farmácia de manipulação Fórmula e Arte, que é especializada em medicamentos e cosméticos personalizados. Gente, personalização é a marca da Fórmula e Arte. A Fórmula e Arte acredita em saúde, em performance, em estética e que tudo isso caminha junto. Na Fórmula e Arte, a formulação é preparada com rigor técnico, é preparada com controle de qualidade e com tecnologia, garantindo segurança e precisão em cada detalhe. E a gente sabe, cada detalhe faz toda a diferença na hora da gente conseguir alcançar os nossos objetivos. Siga e conheça a Fórmula e Arte através do Instagram e das redes sociais. Eles têm um atendimento também online muito ativo, porque hoje a gente não precisa mais sair de casa para muitas coisas. E uma delas é adquirir os nossos produtos personalizados e manipulados. E a Fórmula e Arte, com sua equipe super competente, hoje disponibilizou também um parceiro
para ser o nosso convidado aqui nesse podcast. Vamos conversar com Márcio Caíno sobre folhas e hormônios. O corpo também vive estações. Sejam bem-vindos, queridos, e vamos começar o nosso bate-papo. Vamos lá, eu sou Mônica Costa, sou neuropsicóloga e psicóloga clínica, atuo como psicoterapeuta e atuo também em empresas ministrando cursos, palestras, trabalhos de desenvolvimento. E eu fico feliz porque eu estava escutando Thaís falar, né, na introdução desse episódio, e eu fiquei pensando, nossa, o Felizmente ele está crescendo, né? Hoje nós não estamos mais sozinhos, temos patrocinadores. Incrível. Olha só como o Felizmente está adolescendo, né? A adolescência do Felizmente. Né? E hoje nós estamos amadurecendo. É verdade. E o melhor, o que Thais falou, que me traz muito conforto, é que como nós somos um programa, nós temos um conteúdo sério, um conteúdo sólido, um conteúdo que promove a educação continuada, uma psicoeducação, a gente quer se associar para empresas que sejam sérias também. Então, assim, nos associarmos à Fórmula e Arte, Instituto Márcia Fonseca, para a gente já é assim o início do tipo topástico. Perfeito. E aí eu fiquei muito feliz quando eu tive a oportunidade de conversar com o nosso convidado de hoje, que é o doutor Márcio Caíno. Porque, de cara, assim, pela fala dele, eu já percebi a sensibilidade, competência e a profundidade do trabalho que ele realiza. A autoridade. Autoridade, exatamente. E também, um detalhe que sempre me chama a atenção é que o mundo tecnológico, o mundo das redes sociais, é um mundo onde a gente precisa começar a aprender a filtrar. Porque a gente encontra conteúdos bons e conteúdos que não nos acrescentam muita coisa. Essa semana eu escutei uma fala dizendo que na internet todo mundo pode falar, mas nem todo mundo deveria ser ouvido. Exatamente. Então, quando eu leio, quando eu escuto alguns, do tipo, alguns podcasts, né, algumas falas no Instagram, de algumas pessoas que, né, a gente vê que dizem coisas que, gente, eu fico tremendo. Né? Eu fico tremendo, mas a gente não pode fazer nada. Então... Essa semana eu não me controlei, eu fiz um comentário que nunca eu faço. Eu digo, por favor. Aí eu tenho uma colega, né, uma colega da nossa área, que ela mandou uma mensagem para mim essa semana, ela falou assim, Mônica, eu vou tocar fogo no parquinho, porque eu não estou aguentando. Porque a gente tenta ser ética também nesse sentido, né? A gente não é de escandalizar, né? Exatamente. Então, assim, quando o Márcio falou para mim, apesar de nós termos conversado muito pouco, mas foi um pouco consistente, e eu espero ter a oportunidade de poder continuar depois do podcast com esse relacionamento, porque Márcio ele tem muito o que nos oferecer. Acrescentar. Ele é farmacêutico, com mais de 20 anos de experiência em farmácias de manipulação, doutor e mestre em farmacoquímica pela Universidade Federal da Paraíba, com habilitação em farmácia industrial e especialização em farmácia esteta. Atua como professor universitário nas áreas de farmacologia, bioquímica, cosmetologia avançada e prescrição estética, além de docente em programas de pós-graduação em dermatofuncional, nutrição estética, harmonização facial e cosmetologia clínica. É consultor científico para profissionais da saúde e farmácias de manipulação, desenvolvendo formulações personalizadas, tópicas e orais, com foco em estética avançada, nutracêuticos e estratégias de... Calma aqui, estratégias de alta performance clínica. Gente, então, por essa apresentação, já dá para perceber a autoridade que o Felizmente Psicologia trouxe hoje. Doutor Márcio Caíno, é uma satisfação gigante podermos receber você. Faça você mesmo sua apresentação para a gente começar a jogar frescobol. Jogar perguntas, porque no meu caderno não tem um comentário, só tem perguntas. Né? Não, mas assim, eu fico muito feliz pelo convite, né? Bento é um grande amigo meu, ele mandou uma mensagem para mim, estou precisando ter um podcast, uma oportunidade. Eu fiquei sabendo do podcast de vocês, achei sensacional. Obrigado. E algo que eu falo muito para os meus alunos, né? E também com médicos, quando eu tenho o prazer de dar consultorias, que conhecimento é o que vai destravar todo o mito. Que, como você falou, tem muita coisa na internet que o pessoal fala, mas falar é uma coisa, ter veracidade é outra.
E aí temos um problema hoje em dia que quanto mais você fala uma mentira, se torna uma grande verdade. É E aí eu verdade. vejo muitos profissionais de saúde, e infelizmente, para conseguir o clique, o curtida, o Sim. compartilhamento, Sim. falando coisas absurdas de maneira muito pejorativa. O compromisso é mais com a repercussão, o Exato. alcance, do que Engajamento. com o Engajamento. valor daquele conteúdo e o É, impacto daquele conteúdo na vida das pessoas, exato. né? Então, eu trabalho muito com a área de nutrição, com a área da Sim. estética, né? Capilar, corporal, facial, muitos cosméticos para desenvolver uma linha ou então formulações mais específicas. Aí você pode até perguntar, tá, mas se você desenvolve uma linha, como é que você individualiza? Aí que está o grande detalhe. A gente desenvolve uma linha, uma coluna espinhal, Sim. no qual, vamos pensar no libido. O que é que Sim. eu vou pegar uma grande quantidade de pacientes para melhorar o libido, mas a partir da individualização vou encaixando outros ativos para que aí realmente ele tenha um suporte farmacológico adequado. Sim. Então esse é o grande ponto. Acho que a gente tem que cada vez mais e eu até falo por mim assim, eu tenho que aparecer mais no Instagram porque a gente tem que falar o que realmente acontece. Agora você vai aparecer muito. É Agora sim, verdade. como o nosso episódio tem a ver com outono, né? E a gente vai falar sobre essa época da vida, essa fase da vida, né, em que as pessoas estão mais maduras, né, mais conscientes, Sim, mas também com necessidades diferentes. exato. Né? E aí a gente vai iniciar falando sobre esses pilares de uma vida saudável que você propaga e que, de fato, nós sabemos que hoje, com o advento da medicina integrativa, Sim. né, também nós que somos da área de psicologia, uma das perguntas que a gente faz quando o nosso paciente é atendido logo no início, a gente sempre pergunta: quando foi a última vez que você foi ao médico? Você faz exercício físico? Né? Você Isso. toma água o suficiente? Isso. Como é que é a sua alimentação? Então, Seu hoje, sono, né? isso, o seu sono. Então, todas as abordagens de especialistas na área de saúde hoje prezam por essa integração, né? Até porque às vezes a gente recebe o paciente dizendo assim, eu não vim aqui falar da atividade física, eu não vim falar, né, da alimentação, mas eu vim falar da tristeza, da angústia, do desânimo. E quando você vai ver, a tristeza, a angústia e o desânimo está relacionada com uma vida em desordem. Exato, exato. Verdade. Então, Vamos lá, os grande, pilares, né? os pilares. O grande ponto é o seguinte, nosso organismo ele é muito complexo. A gente estava até comentando, não dá para você pegar, por exemplo, uma patologia, ou, por exemplo, indo para uma disfunção estética, e isolar. Não se isola. A gente é tipo uma sopa bioquímica fisiológica ocorrendo e depende não só dessa interação endógena, mas a interação endógena frente aonde você, o ambiente que você vive. Se o ambiente é um ambiente que você se sente bem, é um ambiente tóxico, o que a gente vê de absurdo, que eu falo assim, infelizmente a sociedade é muito machista. Sim. Infelizmente a gente vê o quanto as mulheres, e isso a gente tem que falar abertamente, quanto as mulheres estão sendo, como é que eu posso dizer, destruídas, né? Pisoteadas. Todo dia a gente vê alguma coisa no Instagram ou nas redes sociais, ou no jornal. Hoje mesmo está aparecendo no meu Instagram um rapaz que não aceitava o fim do relacionamento. Como é que é para a cabeça de uma pessoa que sofre esse ambiente tóxico? Sim. E como é que fisiologicamente acontece? Então, Porque não dá quando para... chega na notícia, nessa o notícia que final. a gente vê, já tem muito caos Exato. estabelecido, né? Às Você já... vezes décadas. Isso. Exato. E às vezes, e aí tem um pior, né? A gente, quando você fala de Dex, às vezes já vem de parentesco. Exatamente. Transgeracional. Exato. E aí a gente pode falar, por exemplo, do cortisol. Eu sei que a gente vai falar do cortisol, mas o cortisol, existe nosso organismo tem uma máquina que produz cortisol. Vamos colocar assim para ficar mais fácil. Sim. O eixo HPA, hipotálamo pituitário córtex da adrenal. Então, Para ficar melhorzinho, Sim, HPA sim. é mais bonitinho. HPA. Então esse eixo HPA ele produz vários esteroides, entre eles o glicocorticoide, que é o cortisol. Se você tiver uma desregulação desse eixo, por exemplo, de agressividade, abuso infantil, esse eixo desregula lá atrás. E aí, imagina, esse cortisol, ele vai favorecer todo um processo de estresse oxidativo, de inflamação silencioso e vai, perdurando durante vários tempos. Então, não dá para você chegar e dizer assim, lógico, é muito importante que o médico ele visualize tudo isso e prescreva de uma maneira mais direcionada possível, mas não dá para você só fazer prescrever um benzodiazepínico, um antidepressivo, né? Ou um benzodiazepínico, um ansiolítico. Não tem como. Como é que você vai encaixar aquilo que estava lá atrás? Exatamente. Que vem alimentando. E o organismo, ele sente tudo isso.
Aí, quando eu comecei a ensinar, sempre os 2 pilares, eram 2 pilares, eu botei Sim. 5. Eu sou meio atrevido, né? Vamos botar Os 5. 5 pilares de uma Aumentou vida bastante. Mas saudável. eu coloquei 2 porque todo mundo falava assim. Era como se fosse corroborado pela sociedade. O que é uma vida saudável? Alimentação e atividade física. Aí eu sempre digo, poxa, a alimentação tem que ter quem? O nutricionista. É o profissional que está lá, Sim. habilitado, preparado, para ele vai justamente definir os macro e os micronutrientes adequados para aquele organismo. Sim. E ele vai fazer uma avaliação. Então, um bom nutricionista ele vai verificar esse histórico também. O outro, a atividade física. A atividade física tem um educador, personal trainer, né, o educador Sim, físico. sim. Imagina, o educador físico, ele vai verificar qual a real necessidade, quais são as máquinas, como é que você vai gerenciar, né, prescrever esse treinamento. Mas desculpa ter Hum. atrapalhado, já tem uma pergunta. Antigamente a gente ouvia dizer que a atividade física 3 vezes por semana era ideal, né? Isso. Ainda existe essa Não. matemática? Não. Não. Aí pronto, cabe esse grande profissional. É porque a gente já tem outro problema. Sim. Vamos juntar isso aí. Vai para a internet, Uhum. ou vai para as inteligências artificiais. Não estou falando mal de inteligência artificial. Claro, claro. Eu uso bastante, Mas mas tem que é ser o que eu- associado a outras Então, ferramentas, né? aí é que eu falo assim, você não pode utilizar uma inteligência artificial como uma bengala, Claro. e sim como uma ferramenta. Mas aí eu tenho que entender o que é que eu estou fazendo. Isso. Então eu uso, desde 2023, eu pago, tem um chat GPT, É inevitável, é a gente inevitável. usar, né? E é muito bom. E tem um detalhe, você tem que treinar a inteligência. Sim, Como é que sim. treina a inteligência? Eu treino com artigo científico. Sim. Eu treino. Pronto, a gente vai chegar também, né? É só o spoiler. Mas a gente vai falar sobre cortisol e melatonina. E eu vou treinando com artigo científico baseado. Sim. Leio o artigo, coloco e vou discutindo. Tem alguns erros, eu disse, olha, memoriza. Que Uhum. eu pago, ele tem a memória. Sim, Outros sim. também podem memorizar. Mas isso é fundamental. Isso, eu tenho uma paciente que Então, ela tem Parkinson, ela estava dizendo ontem, ela usa o chat GPT, ela tem toda a sim, assessoria de todos os profissionais, Sim. fisioterapia, psicologia, neuro, psiquiatra, é acompanhada por tudo, mas utiliza a ferramenta. E aí ela diz, é tão interessante, porque às vezes eu faço uma pergunta e ela diz, de acordo com aquilo que você me trouxe meses olha aí, atrás, perfeito, aí né? a gente consegue fazer uma análise já diferenciada, né? Então, assim, esse 3 vezes na semana, eu vou até contar uma história que é interessante. É do ovo. Ah. Porque hoje em dia o pessoal até É come outro ovo pra caramba, dilema, né? né? Mas antigamente tinha quando eu era na Eu época ia falar um nome, é Graciano Barbosa. Graciano. 30 ovos, é Graciano, né? 50, 30 né? ovos por dia? 50. É 50? Meu Deus. É uma granja. É uma granja. Mas assim, bem antigamente, eu me lembro que tinha um professor meu de embriologia, né? Sim. Colegial. Eu me lembro dessa frase dele. Uma pessoa linda, maravilhosa, não está mais aqui entre a gente, mas é um fantástico profissional e ser humano. Aí ele chegou e fez assim, disse, olha gente, você quer ter uma vida saudável? Você pode comer um ovo por semana. E a gente ficava, comer muito ovo, colesterol, Sim. e a gente já sabe que já caiu essas barreiras. Sim, Então, a sim, parte da sim. atividade física, a gente tem que gerenciar com o personal, Sim. com o educador. Aí o educador também tem que ter o conhecimento. Claro. Não é porque Claro. aí eu sempre digo, poxa, existe um profissional e um profissional. Isso. Tem um profissional médico muito bom, ele está sempre alinhado, estudando. Tem outro profissional que está lá, prescrevendo de qualquer maneira. Cumprindo rotinas, Infelizmente ocorre, é o ser humano. Verdade. Então, assim, agora, quando eu digo assim, quando tem profissional dessa magnitude, ou um médico, ou, por exemplo, um juiz, é perigoso. Por que é perigoso? Porque a sociedade já olha como eles, não, eles já tem um carimbo, né? Isso. Tá certo ele aqui. Então, Agora, Márcio, eu beleza. tenho dito assim aos meus pacientes ou na minha casa mesmo que hoje a gente precisa ser gestor da nossa saúde. Sim, A gente contrata os profissionais, né? A gente acredita e a gente vai buscando os melhores profissionais, mas eu não posso terceirizar a minha saúde na mão Não. das outras pessoas. de maneira nenhuma. Porque eu que me conheço, eu preciso saber se aquele profissional está atendendo a minha necessidade, se eu gostei, se eu não gostei, eu preciso ter as informações. Antigamente a gente era muito mais paciente, passivamente chegava, o profissional prescrevia, a gente ia embora satisfeito, aceitava. Hoje eu penso, inclusive, com a qualidade dos profissionais Aham. que estão vindo aí, Claro. né, depois aí da pandemia, os formados online, Sim, eu acho que a gente precisa ser gestor da nossa saúde, inclusive de você ir para o médico e falar, isso aqui me serve, isso aqui não me serve, né? A tua palavra é interessante. Teve um colega, ontem mesmo, disse, Márcio, o médico prescreveu um sertralino, um medicamento antidepressivo e tal. Aí eu disse, não, mas
compro, mas ela disse, eu tenho muito medo que minha irmã já tá com um vício, assim. Tem um Sim, natural de sabe, você tem que voltar para ele, sim. que foi ele que prescreveu, que ele que investigou, para ele ver se ele tem esse outro direcionamento. Sim. Ou se ele acha, de maneira que ele estava analisando, de maneira orientada que aquilo. Isso. Mas é bom que o paciente ele tem muito disso. Então é Verdade. interessante. Mas vamos lá voltar para os pilares. Então, Vamos. alimentação e atividade física, tudo ok, né? Sim, sim. Mas aí eu disse, poxa, não é só isso. Olha, tem que ter gerenciamento do estresse, né? Porque eu estou aqui na frente de vocês, mas eu sempre falo que uma das profissões que cresceram muito, assim, foi a psicologia. Né? Psicologia, aí nutrição também cresceu, a parte dos educadores físicos. sim. Mas por quê? Faz parte dos pilares. Isso. O outro pilar, Isso. dormir bem. E a gente vai ter que conversar um pouquinho mais nos próximos blocos, mas Sim, sim. dormir Sim. bem é o que vai fazer o que eu estava até comentando, são os 3 R's. Quando você dorme bem, você repara, renova e você regenera. Então, durante o dia, a gente está no modo, liga o modo de sobrevivência. Sim. Aumento de energético, ATP. ATP é o combustível, quer dizer, a energia que eu preciso para o dia a dia. Então, a gente, o cortisol, diz, olha, vamos levantar, tá no modo sobrevivência, modo, olha, vigilância, tá aquilo. Mas à noite, eu tenho que dormir bem. Sim. Aí vai tem que dormir bem. Sim. E o que é dormir bem? E aí é que está o Márcio? problema. O que é dormir bem? Porque assim, se a gente for dividir de maneira bem resumida, até para os nossos quem está assistindo entende um pouco Sim. mais, a gente pode dividir no sono REM, Sim. movimento rápido dos olhos, sono não REM, não movimento rápido dos olhos. E não é que um é melhor que o outro, não. Os dois são importantes. Por exemplo, um sono não REM, né? Ele é um sono REM, aliás, que é o primeiro do estágio, início. Sim, sim. é o sono do aprendizado. É o sono para você começar a fixar as Sim, coisas, sim. onde você tem sonho, mas é um sonho um pouco mais superficial. Tem livro que é 2, 3 horas, né? Mas Sim. isso é muito difícil você mensurar. Porque depende do organismo. Depende do Isso. organismo, depende do seu dia a dia. Sim, sim. Aí depois que você passar desse estado, você vai para o sono não REM, que é o não movimento rápido dos olhos, que aí já tem, por exemplo, aumento de GH, IGF tipo 1, a teste está bem alto, né? Tá em pico. Então é um sono que você libera os tais fatores de crescimento. Quem são esses Sim. fatores de crescimento? São moléculas que vão reparar os tecidos. É o momento que aí começa no sono não REM para o sono REM. Quer dizer, o sono REM para o não REM. Isso. Começa a produzir antioxidantes. E antioxidantes, entendam, quem está em casa assistindo, entenda. Antioxidante é o que vai te salvar do processo inflamatório. Se você olhar as grandes doenças, né, que repercutem muito hoje em dia, diabetes, Sim, obesidade, doenças neurológicas, é inflamação de baixo grau. E o que seria isso? É como se fosse uma chama que você está lá, bem baixinha. Ela é mais baixinha, Sim, sim. não traz dor, não traz, não tem um impacto assim que eu Tu vou... não vai mudar a tua vida hoje por conta disso, vai não, de né? maneira Vai nenhuma. acontecendo aos poucos. Exato, Isso. você vai acumulando. É aquela história do sapo na panela de água fria? Como é que é essa história? Porque Conta quando aqui. você bota o sapo numa panela de água quente, ele pula. Sim. Quando você bota o ele sapo fica- numa panela de água fria, ele Ele fica fica lá e paralisado, você né? liga o fogo, de repente Pronto. ele morreu queimado, É né? isso, Exatamente. pronto, é perfeita. Metáfora perfeita, é isso mesmo. E o grande problema desse acúmulo é que nós somos meu São Tomé. Sim, sim. A gente só acredita vendo. É verdade. Quando vê, vai, meu Deus do céu, de onde Por veio? que isso comigo, Por que isso né? comigo, né? Mas essa inflamação de baixo grau, ela vai sinalizar, principalmente tem um sinalizador, que é um sinalizador de transcrição nuclear nas nossas células, que quando ele sinaliza, ele manda uma mensagem, olha, vamos produzir citocinas inflamatórias, interleucina 6, um beta, TNF-alfa. Gente, isso pouquinho, bem pouquinho. Sim. Eu não preciso ter muito agora, porque se for muito Sim. agora vai impactar ele. Sim, sim. Mas esse acúmulo, hoje em dia chama até de inflamage, inflamação por idade. Sim. Aí você acha que depois de tudo um acúmulo de inflamação vai ser fácil você pegar no tranco? Sim. Aí a pessoa, por exemplo, está com um libido baixo. Mas Sim, de onde sim. veio isso? Lógico que tem muita parte mental, vascular, mas olha, não é só teste. Ah, eu vou lá, o pessoal tem a mania, né? Vou lá numa casa de suplementação, vou comprar tribos terrestres, vou comprar Sim, marca sim. peruana. Isso vai funcionar? Será que só essa teste, será que isso aumenta o teste, né? Sim. Porque tem Sim. muito mito também. Sim, sim. Então, isso aí tem que ser muito alinhado. Então, a gente tem alimentação, atividade física, dormir bem, Sono. gerenciamento do estresse Sim. e algo que é importante, olha, ingestão de água. Hidratação. É uma aguinha. Ingestão hídrica. Gente, existem várias teorias do envelhecimento, várias. Somática, mitocondrial, que é muito importante,
inflamatório, estresse oxidativo, mas tem uma teoria que eu gosto muito, que é a teoria da desidratação. A gente nasce, parece uma mepinha, 80% água. Verdade. E a gente começa a declinar essa fixação. E aí, no final da vida, podemos chegar a míseros 50%. As reações no nosso meio biológico, eu quero, por exemplo, produzir ATP, que é a energia, o combustível. Sim, sim. As células precisam de ATP. Então, para eu produzir ATP, eu preciso ter reações químicas. Para ter reação química, eu preciso de um meio aquoso. Sim. E aí, então, eu preciso ingerir água. Claro. Hoje em dia tá legal, porque o pessoal está comprando muito aquelas As garrafinhas, né? sim. Squeeze, Sim, garrafinha. sim. Isso é legal, mas Houve uma antigamente evolução nesse Houve. sentido, né? houve. E é interessante. Mas a gente vê muito isso, sabe como? A pele. Sim. A pele, ela mostra muita desidratação. Sim. Ave Então- Maria, mas tu tá vendo alguma coisa aqui? Infelizmente, como eu trabalho em harmonização, eu fico olhando tudo. Claro, claro. Oh, É meu o Deus. normal, meu Deus. Eu vou ficar assim. Mas assim, não tô falando que tá ruim, Nossa, não, é pelo amor de Deus. Tô tentando brincar, mas não tô brincando, né? Não tô brincando. Brincadeira de mau gosto aí. Mas assim, a pele, a derme, ela tem um sistema chamado sistema gel. Olha que legal. Sim, O sim. sistema gel não tem aquele travesseiro da É. NASA? Sim, Ela sim. tem viscoelasticidade. Você tem você aperta, tem uma compressão, depois ela volta ao normal. A nossa pele é assim. Pega uma pele do bebê, Sim, de criança, né? Sim, Você aperta aquela coisa sim. gostosa. O Isso. sistema gel é o seguinte, é uma fixação de água. Eu preciso Sim. de colágeno e ácido hialurônico. Assim, no chão, gel, é tranquilo, mas se for mais complexo, a gente também faz. Mas preciso de colágeno e ácido hialurônico para fixar. Mas se eu não tomar água? Pois é. Se eu vamos supor, vamos sair só para vocês terem uma E ideia. segundo o meu filho, a água que eu tomo treinando não serve. Isso é verdade? Não sei não. A água que você toma repondo. treinando. Treinando, porque eu acho que uma das horas que eu mais tomo água é quando eu tô Por conta da treinando. sudorese, né, Você Márcio? vai suar. Ele você disse, também essa vai no ter a computador não, mãe, necessidade. começa do Tem zero. que ser o dia inteiro, né? Aí o nutricionista, olha, o Isso. nutricionista Ele é vai estudante de regular. nutrição, viu? Pronto, perfeito. É isso. E ele está no caminho, porque ele vai regular, vai dizer, olha, você precisa de X quantidade de água. Eu não gosto de falar valores, porque às vezes a pessoa escuta, faz o Isso. cálculo, mas aí você não está individualizando. É igual tipo assim, alimentação, né? Às vezes você vai para um nutricionista e eu já fui algumas vezes, né? Às vezes você percebe que o nutricionista passa uma dieta, é o que nós estamos falando aqui, uma dieta que não é personalizada, Aham. né? E alguns alimentos que são padrão, de repente para o meu organismo não serve, né? Eu vi Para o uma- meu. Eu vi uma frase de um grande nutricionista que falava o seguinte, a dieta boa é aquela dieta que você consegue fazer. Exatamente. E né, que você Sim, sim. que antigamente eu até brincava, né? Antigamente o pessoal fazia gincana, né? Os nutricionistas antigamente, mais antigos, era você ter que comer algumas coisas que você, poxa, como é que encontra no supermercado? Sim. Hoje em dia não, os nutri são fantásticos. E tem muitos, Profissionais são fantásticos. fantásticos E vão demais. perguntando assim, o que é que você come? Isso. Aí você vai dizendo o seu dia a E vai dia e eles vão alinhando. adaptando o seu dia a E dia. aí Há tem- alguns, né? Os que realmente personalizam. Porque, Isso. por exemplo, tem os modismos. Eu me lembro que houve um período que a manteiga ela era Era manteiga, depois margarina, inimiga da humanidade. Eu nunca deixei a manteiga de lado, porque eu gosto muito da dieta Eu ia mediterrânea. dizer, você é Certo. francesa, né? E a dieta da É chique, mediterrânea, é chique, é chique. ela tem como base manteiga, né? O francês ele usa muito manteiga. Na Itália você vê também muito uso de manteiga. Então eu nunca abandonei a manteiga. Mas a pessoa, manteiga, nossa. Aí ela voltou. Aí agora a manteiga é a queridinha, a margarina virou a vilã. Mas agora a margarina tá virando aqui. Olha, é uma briga. Eu não sei se isso tem a ver com o mercado. Assim, eu não posso dizer que não tem, mas tem estudos Pois que é. demonstram tudo isso, né? Eu acho que é assim. Então, cada vez ele vai. Eles vão Avançando. melhorando. Pois Então, é. mas é interessante, porque assim, veja bem, olha o quanto é complexo. Para ter uma vida Muito. saudável, não é simples. Porque você pega alimentação, atividade física. Um ponto que eu sempre falo, ó, gente, atividade física eu preciso fazer com. Os nutri, o personal, o nutrólogo, né, que vai fazer todas essas intervenções, precisa ganhar massa magra. Sim, Você sim. tem que pelo menos manter e ganhar massa magra. O músculo, ele é um grande órgão endócrino. Isso quer dizer o quê? Que ele sinaliza, ele produz os sinalizadores chamados miocinas. Esses sinalizadores, ele, por exemplo, tem efeito cardiorrespiratório, tem efeito Sim, lá nas sim. células beta do pâncreas para produzir uma melhor insulina, tem efeito na sensibilidade do receptor tirosina E eu queria acrescentar um Ah. ponto. Como eu estudo neurociência, que é uma área, né, que me interessa, é a minha área de atuação, recentemente já se fala, né, já foi apontado que a musculação
ela ativa o córtex Sim, pré-frontal. sim. É porque, então, é Né, boa. que é a área decisória. Exato. Você sabia? Ah, ok, me perdi aqui. Musculação ativa o córtex pré-frontal. Né? Quando, há 10 anos, nós tínhamos uma informação como essa. Quando você faz Sim. musculação, essa parte do cérebro que é responsável pelo controle inibitório, decisões, raciocínio lógico, ele se ativa, Do prazer também. né? Exatamente, porque libera uma substância, né? Dopamina. Então, isso é importante. Sim. Eu fiz um Reels lá no meu Instagram, né? Que eu brincando, eu disse, olha, eu vou passar para quem mandar mensagem, que é nosso, para engajamento, Sim. mandar mensagem, eu vou mandar uma formulação para quem... Porque o pessoal às vezes vai na academia e tira o print, né? Assim, vem, pago, treinei com ódio, Sim. É. né? Às vezes, quem vai treinar com ódio? Agora eu vou fazer uma formulação para você, quando estiver lá, você vai estar bem, vai dizer, poxa, como é que é bom treinar? Treinei Muito bem bom. também Como é que assim, você né? pensa? Exato. Mas como é que você pensa? Aí, justamente, o núcleo accumbens, que é um núcleo que ele fica no Sim, pré-frontal, sim. que ele capta sinalizadores. Um deles é a dopamina. O que é que a dopamina fala? Olha, isso aí é bom, viu? Isso. Vou dar uma felicidade, um prazer. Mas essa E a dopamina joga recompensa. contra a gente, Márcio. Então, Ela fala mais no bolo do que não, na mas, dieta. então, mas aí, boa, mas aí é que tá. A dopamina, ela é sensacional. Ela pode jogar contra, como pode jogar a favor. Se a gente pensar no libido, desejo é dopaminérgico. Sim. Então, Sem preciso ter dúvida. ativos ou fitoterápicos que vão favorecer esses receptores dopaminérgicos. Agora, quando eu pego, por exemplo, um bolo, um carboidrato, a dopamina também é liberada. Aí a Sim. dopamina diz isso para você. É bom, hein? Ah. Vamos repetir? E fica isso, ó, guardadinho. Sim. Aí você passa a semana trabalhando. Quem nunca chegou, trabalhou o dia todinho, cansativo e tal. Chegou no final do dia e foi, eu mereço. Ah. Toda Não terça é- de tarde eu Pronto, tenho um olha. desejo por doce. Não é. E não, toda sexta-feira de tarde eu tenho um desejo por vinho. Pois não é. Mas não é você falando. É a É a dopamina. dopamina. É a dopamina barata, É. inclusive, porque também tem isso, né? Tem A que- Agora tem um dopamina detalhe, a barata. atividade física, como eu faço, me dá muito prazer. Sim, sim. Eu fico assim, é a chapadinha de endorfina. Mas é muito bom. Atividade física, hoje em dia tem muitos estudos, até é tanto que o pessoal pensa assim, eu quero emagrecer. Como é que eu queimo gordura, né? Aí eu disse, calma. Primeiro, o que é queimar gordura, né? Sim. Sim. Pensar como é que queima gordura? Tem umas pessoas que falam umas coisas absurdas, mas assim, como é que queima, como é o eixo metabólico da queima de gordura? Sim. Por quê? Eu tenho que pensar, o paciente vai ter que estar alimentação adequada, Sim, sim. aí eu nutro. Vai ter que ter a parte Treino. da atividade física. Sim. É na atividade física, talvez as alterações metabólicas que a atividade física proporciona, Sim. é onde eu vou encaixar ativos. O que é que o pessoal faz? Compra um termogênico, não sabe nem o que é um termogênico. Eu faço até assim, uma aposta. O que é um termogênico? É que esquenta, esquenta e queima, como é que é isso? Ele vai fritar, porque então bota a barriga lá no Mas fogo, a né? canela é termogênica, né? A canela, então, mas a canela, ele tem muitos compostos fenólicos. E esses compostos fenólicos, ele pode ativar a termogênese, como também favorecer tipos de receptores lá na célula de próstata, para dizer, gente, ó, a gente precisa quebrar aqui essa gordura de reserva, os Entendi. triglicerídeos. Mas isso aí tem que ser pautado em quê? Na individualização. Isso. Então, por isso que esses 5 pilares, pode ter até outros, né? Mas esses 5 Esses são pilares importantíssimos. funcionam E tem muito gente bem. que toma esse pré-treino só tem ansiedade. Mas aí que tá, pronto. Tem gente que fica pirada, né, Maia? Mas, mas, Eu digo, você tomou quantos pré-treinos mas o hoje? que acontece? Vamos lá. Galera, vamos dar uma pausa para a gente receber uma informação riquíssima para os psicólogos que estão aí nos assistindo. Queridos, e esse intervalo vai ter uma participação super especial. Estamos recebendo, hoje é o dia dos patrocinadores, e estamos recebendo um patrocinador incrível com um recado especialmente para psicólogos. Tem psicólogo aí? Você precisa desse produto aqui. Hoje, doutora Mônica e Thaís, elas utilizam uma ferramenta incrível para psicólogo, chama Cloud PC. Ela vai resolver todas as suas maiores dores de cabeça. Agendamento, secretária, parte financeira e os prontuários dos seus pacientes organizados em um único lugar. Uma das grandes chateações de nós que somos psicólogos, né, é a gente ter que fazer a parte burocrática. Né? É uma coisa que a gente precisa fazer, porque todo profissional da área de saúde tem que ter uma burocracia organizada. Senão não ganha dinheiro, né? Senão não sobrevive. Então, se você não tem isso organizado, e também por uma questão até de poder fazer um acompanhamento do seu paciente mais adequado. Informações mais rápidas e mais precisas. Isso. Quando a gente estuda psicologia,
a gente se prepara muito tecnicamente. A gente se prepara para conhecer a neurociência, para conhecer o comportamento humano, os pensamentos, as emoções, a subjetividade, mas a gente não é preparado para a contabilidade, a gente não é Isso. preparado para a parte burocrática, para a parte comercial, para a parte de marketing. Então, a gente precisa nos munir de boas empresas, de boas ferramentas que nos ajudem a lidar com isso que nós não temos preparação, E eu né? eu devo confessar que depois que eu aderi ao Claude Psi, né, eu estou começando, que eu estou cadastrando os meus pacientes, eu tive assim, facilitei muito, mas muito, muito o meu trabalho semanal. Porque a parte que eu não gostava, o sistema agora está fazendo por mim. O nosso slogan é cuide dos seus pacientes que a gente cuida de você. Né? Perfeito. Vocês saem da universidade pronta para cuidar das pessoas, mas não aprende a ser gestor. Sim. Porque a partir do momento que abre uma clínica, eu passo a também ser um administrador. E o Claude Psi, ele veio para resolver essa dor de cabeça. Como aderir ao Claude Psi? Para conhecer a gente, basta acessar claude.psi no Instagram e marca lá um tempo com a gente, um momento, para que a gente possa apresentar o sistema para você. Ou acessa claudepsi.com e testa por 7 dias grátis. Você Eu ia atende dizer evaluar porque é muito fácil, né? A gente que é 50 a mais, né, Você tem uma atende o Brasil dificuldade todo? tecnológica. Eu atendo o Brasil todo e em 2 meses nós estaremos atendendo o mundo inteiro, porque vai ter a versão espanhol e inglês do Claude Psi. Perfeito. Eu ia dizer que a gente que não tem uma atuação muito boa psicológica, o site é muito autoexplicativo. Estão à disposição. Como é que uma atuação mas nem boa precisa. psicológica eu não entendi? Hã? A gente Tecnológica. Tecnológica. É, você que não tem uma atuação boa tecnológica, Tá. o site é muito claro, muito autoexplicativo, muito fácil de você movimentar. Acessa, segue no Instagram e facilita a tua vida. Normalmente, o que é que vem no pré-treino? Que é normal vir no pré-treino. E só abrindo um espaço aqui que é importante. Um pré-treino não quer dizer que só tem cafeína, não. Porque normalmente o pré-treino vem muita cafeína. Sim. Mas tem pessoas, eu, por exemplo, eu não sou de tomar muito café. A cafeína, eu não metabolizo muito bem, então ela demora mais tempo. E aí tem um down regulation. A cafeína dá aquele pico, você fica, né? Ele age, o pessoal pensa que a cafeína só age nas receptores beta-3, alfa-2, adrenérgicos na célula adipócita. Não. Ela age no sistema digestório, ela age no sistema neural, ela é estimulante. Cardio, né? Cardio, Porque para mim não respiratório. faz muito bem. Então aí você fica ofegante, você começa a ter uma ação taquicardia. neuromuscular, que você consegue fazer aquela contração, fazer o que tem que fazer, mas depois ela pode dar o down regulation, a pessoa começa a ficar mal, pode começar a ter ansiedade, porque você Sim. elevou o cortisol a mais e não conseguiu diminuir, porque cortisol é importante durante o treino. Claro. Mas pós-treino eu tenho que diminuir. Então olha como é que é interessante. Não é qualquer pessoa que pode tomar qualquer pré-treino. É uma dança, né? Exatamente, dança, é uma dança. Então Isso. você tem que entender muito o paciente para conseguir fazer o quê? O direcionamento. Senão, Sem Mas dúvida. tem uma galera que ainda não chegou nessa mentalidade de buscar os profissionais e Sim. buscar o autoconhecimento, né? Uhum. E aí, uma pergunta assim, a gente vê uma onda de jovens adultos, 30 anos, 40 anos, infarto fulminante, AVC. Claro Sim, que sim. a gente adora botar a conta num lugar só. Por exemplo, bota na conta da vacina. Mas esse pré-treino diário, essa desorganização, leva a isso. quantas pessoas morreram ano passado, e nesse ano já começou, de treino? Pois Sim, é, a gente Às tem vezes essas aplicando, notícias. aplicando hormônios anabólicos. Sim, sim. O que é que o pessoal está fazendo? Ano passado teve morte de pessoas que tomavam um pré-treino e tomavam o quê? O energético. O Uhum. energético tem mais cafeína. Tem taurina é muito bom, mas a taurina, quando junto com cafeína, É uma bomba. ela é meio atrapalha. Agora, sim, vamos entender, né, como a gente está falando do outono, que esse público que está começando a viver o outono da vida, né, que é uma fase que eu acredito que as pessoas já viveram experiências, já passaram por medos, dificuldades, e estão vivendo uma transição. Eu estou nessa transição que gera também muitas dúvidas e inquietações. Esses 5 pilares que você falou são fantásticos, eles são reais. E aí, para nosso público, 50 a mais, essa questão dos 5 pilares. O que acontece quando esses pilares, no outono da vida, eles estão desequilibrados? Isso aí é muito importante. E aí, uma parte assim que eu sempre falo é o seguinte: o que é envelhecer? Envelhecer é uma fase, Sim. mas você pode envelhecer de maneira cronológica ou você pode ter um envelhecimento acelerado. Qual o nosso grande problema? E principalmente
essas gerações que vão vir, Sim. vão entrar em outono. Sim, sim. Aí Cedo ainda- demais. Exatamente. A gente estava falando 50 mais, mas é que eu disse, ó, Isso. os estudos mostram agora 40 mais. Nossa. E esses estudos estão dando uma ideia que esse 40 mais vai descer. Vou dar um Mas isso é exemplo. preocupante. É muito, Isso. porque assim, a gente está conseguindo ter um prolongamento de vida, mas com problemas mais cedos. Exatamente. Mas por que tem problema mais cedo? Porque esses pilares, qual o grande caos? O grande caos é o tal do estresse oxidativo. Vamos entender o que é um estresse oxidativo. Você produz muitos radicais livres, são Sim. produzidos, né? E você está produzindo muito radical livre e você não consegue produzir o quê? Os antioxidantes para contrabalancear. Aí vem naquela história, radical livre não é o todo que ele é péssimo, é o vilão. Eu preciso de radical livre. Mas a história da vovó, tudo Sim. demais é veneno. Verdade. E isso, quando aumenta e você não consegue combater, você está no chamado estresse oxidativo. Tá, beleza. Mas o que é um radical livre? Um radical livre, vamos pegar um átomo. Um átomo aqui tem um núcleo e girando o núcleo tem elétrons. Certo. Na primeira órbita tem 2 elétrons, na segunda tem 8, aí depois 16, 32. Sim. Vamos pegar só a primeira órbita. Tá. 2 elétrons. Quando esse elétron aqui ele ganha energia e consegue sair da atração do núcleo, esse elétron sempre estão aos pares. Eles estão, que a gente chama de spin contrário, a rotação. Eu vou falar aqui, mas fisicamente não é tão assim, mas só didaticamente para Sim, entender. Tá. É como se neutralizasse um ao outro. Entendi. Então o átomo está estável. Se ele perder um elétron, ele vai ficar instável. Estabilidade na natureza é o seguinte, a natureza tem da estabilidade. Agora vamos pegar esse átomo e jogar dentro do nosso meio biológico. Ele vai querer roubar. Ele é muito ciumento, ele vai dizer, não vou ficar sozinho não. Eu vou roubar um elétron de alguém. Quem é esse alguém? As nossas células. Componente celular. Ele Sem rouba. inteligência biológica, né? Exato. Isso. Ele vai começar Perfeito. a atacar a membrana, DNA, RNA, enzimas que são proteínas. Tá? É de um dia para a noite? Não. Não. É. Tem estudos para isso. Na pele, a gente vê um envelhecimento acelerado em torno de 15 a 25 anos. Quem envelhece muito a pele é o sol, porque ele produz, ele emite ondas eletromagnéticas, entre elas tá o UVB e o VA. O VA ele produz radicais livres. E eu tenho estudos que eu mostro para os meus alunos como é que ocorre o derretimento. Eu digo assim, você pode virar um belo maracujá. Ninguém quer virar um maracujá. Mas o que é que você fez para não virar? Sim. E aí, quando você tem esse estresse oxidativo, de um lado, imagina assim, a célula está sendo atacada. A gente chama injúria tecidual. Imagina o sistema neural. Imagina o sistema cardiorrespiratório. Imagina lá no fígado. Grande centro metabólico. Imagina nos endotélios, nos vasos. Olha, a gente não vê. Eu gosto de mostrar até para os meus alunos, tanto médico como nutricionista, que eu mostro o envelhecimento da pele. Quando você vê, você, meu Deus, como envelheceu. Aí eu digo, isso é o estresse oxidativo. A gente vê a epiderme, imagina como é que está a derme. Mas e o coração a gente vê? Nosso sistema neural, o intestino. Então isso aí, de um lado ele vai injuriar o tecido, mas ainda tem um problema maior. O estresse oxidativo, o excesso de radicais livres, ele potencializa o quê? A inflamação. Ele sinaliza, tem um sinalizador de transcrição nuclear, que é o NF-κB. Quando ele é ativado, ele vai favorecer a produção do quê? Interleucina 6, interleucina 1 beta, TNF-alfa. E aí fica tudo, olha, bem silencioso. E aí, do nada... Trabalho em Do nada. silêncio. Eu Do adoro nada essa não, né? frase. Do nada. Porque do nada, É. o que é que aconteceu? O que é que a gente está vendo? Foi muitos estudos em 2024. Aumento de doenças neurodegenerativas. Sim. E a nível exponencial, né? Porque a população aumentou. Não, beleza. Mas a nível exponencial. Então, a gente não consegue ver. Então, o estresse oxidativo desalinha. Quando desalinha o quê? Os 5 pilares. Vamos pegar um pilar para você entender? Se você não dorme bem, você não tem uma produção adequada de melatonina. Melatonina vai nas trilhões de células e diz, gente, precisamos produzir antioxidantes. Mas não é qualquer antioxidante. São a elite. São os melhores. São o que o pessoal diz, é o brabo. Quem são esses? Os enzimáticos. Superoxidismutase, catalase, glutationa peroxidase. São esses que vai varrer durante o dia os radicais livres que a gente produziu. Por exemplo, pelo cortisol. Eu estou com estresse, meu Deus, meu trabalho. E esse cortisol, ele vai exacerbar. Alimentação ruim. Aí você não se alimenta bem. Aí você... E a gente tem um problema. Temos um problema. O ser humano tem um problema. Eu aguento.
né? Verdade. Não. Ele raciocina contra ele mesmo. Exato. Não, Eu acho que um outro problema é também já. sim, Né? Porque a a pouco, juventude, né? ela não pensa que... Eu gosto de usar como metáfora até aquela historinha de quem mexeu no meu queijo. Sim. Lembra aquela história, quem Sim, mexeu no meu sim. queijo? Ótimo. Usando aqueles dois homenzinhos como personagem. A gente vai comendo queijo, achando que o queijo nunca vai acabar. Né? Não, vamos lá, vamos comer Não, o queijo, vamos lá. nunca vai acabar. Aí tem hora que quando você vê, o queijo acabou. Sim. Você pode se reinventar e, né, conseguir ainda se organizar com mais consciência, né, escrevendo aquelas frases e não se perdendo mais, ou você pode ficar para sempre reclamando, Sim. porque veja a questão da menopausa. Eu vejo muita gente reclamando, é porque menopausa, come ruim, dorme ruim, não se hidrata, não treina, não tem uma vida organizada e a culpa é toda da menopausa. É verdade. E coloca outra frase também que é muito impactante, principalmente ao digo, tem alguns pacientes que são mais teimosos, hipertenso, Sim. diabetes sim. tipo 2. Aí fala assim, mas só se vive uma vez. São frases que a gente vai Sim. administrando para ter essa fuga. Sim. Mas essa fuga... Autossabotagem. Autossabotagem. Né? Mas aí é onde entra o envelhecimento. O que é o envelhecimento? Aberturas para patologias. Quem favorece isso? O estresse oxidativo. Isso. Ele é o pai da inflamação. Essa inflamação bem silenciosa, que vai se acumulando com o tempo. Sim. E depois a pessoa fica assim, poxa, por que eu? Né? Não tem isso? Uhum. Mas comigo, eu tenho uma vida tão... né? Sim. E na realidade, a quebra disso é muito perigosa. Como eu vi... Primeiro você tem uma vida organizada, às vezes fake. Sim. Tem uns pilares que você está dando conta, outros você está Isso. negligenciando, acho que a matemática fica ali 0 a 0. É. E depois você tem uma história de vida que Sim. vai construindo essa inflamação a vida toda, né? Exatamente. O que você está falando, Márcia, eu vim de uma linha, a bioenergética, né, que eu sou especialista em bioenergética, mas é uma linha que hoje não está se falando muito. Né? Até porque outras ciências se apresentaram. Mas a bioenergética que você fala é mitocondrial? De Alexander Lowen, né, ligada a Tá. psicanálise. Sim, né? Corpo em movimento, então. Eu fiz uma formação em bioenergética há muitos anos e eu já gostava desse movimento ligado a você avaliar o ser humano de maneira integrativa. E hoje eu tenho uma prática que, quando eu vou avaliar um paciente, eu olho muito para ele. Né? E aí eu acabo olhando para todo mundo. Sim. Porque você termina vendo. Então, aconteceu agora recente, eu fui para um evento e vi uma pessoa que eu tinha visto há algum tempo, e eu olhei, pensei assim, puxa, ele está muito doente. Eu pensei, claro, que ninguém vai chegar para uma pessoa e dizer, ei, você está muito doente. Vai acabar com o dia. Sim, Né? sim. Mas eu percebi pela cor da pele, né? Eu percebi pelo andar, Pelo brilho nos eu olhos, percebi né? pelo olhar, eu percebi pela respiração. E, por coincidência ou não, uma semana depois ele teve um desmaio e precisou se internar, e ele realmente estava muito doente. É triste. Né? Então, o que é que eu quero dizer? Às vezes, a gente está, por exemplo, tem fase, eu mesma, como eu trabalho muito, tem fase que eu penso assim, eu reflito, eu estou cansando, eu estou cansada. Né? Eu preciso colocar um freio. É isso. Meu corpo está dizendo que eu estou me sentindo mais dolorida, meu corpo está dizendo que eu estou me sentindo, né, cansada, alguma coisa não está bem em mim. Se o meu corpo está dizendo que eu estou cansada, Márcio e Thaís, eu tenho que fazer alguma coisa. Existe uma necessidade e eu preciso procurar um meio. Exato. Agora, o que é que acontece com a maioria das pessoas? Elas se sentem cansadas, elas se sentem infelizes, elas se sentem adoecidas, mas elas, por alguma razão, elas não procuram um meio. Deixa para depois. Deixa pra depois. E aí, às vezes, não existe o depois. Exato. Eu gostei muito quando o Márcio colocou aqui no script que ele nos mandou, ele botou aqui, quando os hábitos não sustentam o organismo, começam alterações nos pilares biológicos. Isso. Metabolismo, equilíbrio hormonal, saúde vascular, equilíbrio neuroquímico, controle do estresse oxidativo e inflamação, né? É tudo isso. Os hábitos moldam a biologia. Ah, perfeito. Fala um pouco sobre isso, Então, Márcio. justamente, um dos primeiros pilares a gente vê o estresse oxidativo, inflamação. Esse estresse oxidativo também vem muito pela nossa respiração. E aí tem uma organela que é fantástica, a mitocôndria. Mitocôndria é a nossa grande fonte energética. Mas ela, assim, eu falo assim, não podemos simplificar só com energia, ele vai muito mais além. Então, ela não é só energia.
Lá existe dois, digamos, compartimentos, né? Sim. Duas máquinas. Existe o tal do ciclo de Krebs, que o pessoal odeia, mas isso é culpa aí eu digo, dos meus colegas professores de bioquímica, tem que ensinar como você trabalha bem com o ciclo de Krebs. Sim. Não é decoreba. Porque muitos professores botam para decorar. Eu quero que diga os intermediários, se quantos elétrons saem, quantos CO2 vai sair. Cara, isso aí é ridículo. Você tem que explicar como é que aquilo ali, que faz parte do nosso, é o centro metabólico do nosso organismo. Então, tem que entender que ele é tanto catabólico como um anabólico, ele é anfibólico. Aí depois que você tem esse primeiro, assim, a primeira parte da usina, ele vai liberar elétrons que vai lá para a cadeia respiratória. Na cadeia respiratória vai formar ATP. Mas aí como é que é o problema? Eu disse que tem várias teorias de envelhecimento. Uma das teorias que está sendo muito comentada é do valor energético, que é o declínio mitocondrial. A gente perde mitocôndrias. E aí, quando você tem um estresse oxidativo, e esse estresse oxidativo vindo da mitocôndria, você aumenta a produção de radicais livres e diminui de quê? ATP. Gente, célula não consegue funcionar bem sem energia. É o mesmo que eu tenho um carro, vou colocar gasolina, álcool, diesel, ou ligar na tomada, né? Ele só vai se movimentar se ele tiver um combustível. E o nosso combustível celular é o quê? ATP. Pense na parte neural. Esse rapaz aqui, ele precisa de uma quantidade absurda de ATP. Aí eu vou fazer uma pergunta simples, mas já vou responder para não demorar. Tá. Mas é uma pergunta que eu faço muito em Márcia palestra. já está mandando, Maia já está dizendo assim, a gente só tem 10 minutos. Então, É verdade. bem rápido, Só tem 5. bem rápido. Que horas são já? Já são 3 e Meu Deus. quase 3. Ah, Pronto, conversa boa é Aí assim, a gente ainda fala só para finalizar o cortisol Vamos lá. melatonina, Sim, que é sim. legal. Perfeito. Mas eu vou fazer uma pergunta, mas bem rápida. Sim. Uma pergunta simples. Eu tenho um casal, Kira e Kael, maravilhoso, amo de paixão. Aí Kael, ano passado, ele tem 8 anos e Kira tem 11, né? Aí, Keila, Kira Kira e e Kael. 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 Nomes lindos. Obrigado. Aí ele chegou, papai, a gente respira oxigênio e elimina gás carbônico. Eu disse, muito bem, filho. Aí eu cheguei e fui perguntar a todos, gente, por que a gente respira oxigênio e elimina CO2, né? Aí o pessoal já diz, é uma troca gasosa. Não, troca gasosa é uma finalidade. Sim. Sim. Eu respiro oxigênio para trocar o gás? Loucura, não. Aí teve, eu estava na palestra, aí o rapaz ia dar um brinde, né? Rapaz, aqui. Eu digo, e aí? Uns 300 e poucas pessoas fez. Para viver. Eu disse, opa, temos um Einstein aqui na plateia, eu não sabia, né? Sim. Mas o oxigênio, lá na mitocôndria, na cadeia, olha o nome da cadeia respiratória, é para justamente favorecer a produção de ATP. Então, respira oxigênio para produzir energia. Durante E esse você já ouviu processo... gente que diz assim, eu não tenho tempo nem de respirar. Mas isso aí são pessoas que estão em fuga mentalmente, Sem Sim, sombra de sim. não é? dúvidas. E ela está tentando dizer, não, eu estou fazendo isso com um propósito maior. Mas qual é o propósito maior? Morrer mais rápido? E Freud Como falava, dizia né, de Freud, pulsão de todo morte. excesso, ele também dizia que todo excesso esconde uma falta, É né? verdade. Exato. Todo excesso esconde uma falta. Então isso é importante, imagina. O pessoal, muitos profissionais vai negligenciar, entender o que é uma mitocôndria. E como é que entende uma mitocôndria? Tem que entender ciclo de Krebs, tem que entender cadeia respiratória, tem que entender como é que entra, quem vai. Isso é o grande, eu acho que assim, o grande brilho. Aí você entende o seguinte, poxa, envelhecer, eu tenho um declínio mitocondrial. E a gente pode entrar nessa outra fase. Cortisol. A briga entre o cortisol, eu digo a briga para a gente entender. Cortisol versus melatonina. A tal da melatonina à noite, ela vai e ela ativa um sinalizador chamado PGC1-alfa, nossos trilhões de células. Esse PGC1-alfa, ele vai favorecer o quê? A biogênese mitocondrial. Peraí, ele vai produzir mitocôndrias? Vai. Não só isso, ele protege também as mitocôndrias existentes. Então ele ativa sirtuina 1, sirtuina 3, PGC1-alfa, ele inibe o processo inflamatório do NF-κB, ele ativa a produção de antioxidantes. Então, peraí, eu preciso dormir. Aí o que o pessoal fez agora? Então melatonina é a elixir da juventude. Vou me entupir de melatonina. Não é assim. E é assim, pré-treino de manhã e melatonina Melatonina de à noite. noite. Não é dessa maneira. Eu tenho que entender como é que é o meu paciente. Por que eu não estou dormindo? Sim. Qual foi a falha dos pilares? Porque quando eu entendo onde está a falha, onde está o epicentro, eu consigo alinhar os ativos. Porque às vezes o pessoal fala assim, eu quero um pré-treino para queimar gordura. Talvez a sua queima de gordura não seja pré-treino, seja um ativador mitocondrial, que as mitocôndrias vão favorecer a queima. Olha que diferença. Talvez o pré-treino dele seja um pré-treino que seja mais dopaminérgico. Tem um ativo,
fitoterápica é fantástica, é a camélia sam, que é a tiacrine. Tiacrine, ela age em receptores dopaminérgicos e adenocinéticos. Melhora a performance e melhora também a liberação de dopamina. É muito bom para cognição. Eu fiz uma formulação que eu coloco tiacrine, por exemplo, pro libido. Você pro libido? Sim, é dopamina. A pessoa tem que ter o desejo. Quantas E o vocês libido é já... a pulsão de vida, né? quantos pacientes vocês já pegaram que falam assim, poxa, mas eu amo a minha esposa. Mas não estou sentindo desejo, mas eu sei que amo. Então, às vezes o pessoal, não, está traindo. Não, não é isso. Eu tenho que entender essa parte dopaminérgica. Então, a melatonina à noite, ela é impactante. Agora tem um problema. À noite, quem reina é a melatonina. Quem reina durante o dia, abriu o sol pela manhã, 6, 8, 9 horas, o cortisol está em pico. E o cortisol é importante. Por que é importante? Ele diz assim, gente, ó, acorda, levanta, Isso é o combustível, sobrevivência, né? vamos lá aumentar o valor de ATP, valor energético, biológico. Agora botar a máquina para funcionar. Ele age nas catecolaminas, adrenalina, noradrenalina, você já fica, ó. Sim. E aí você vai para a vida. Mas sendo que pela manhã ele já começa a diminuir a concentração. Sim, sim. Quando chega à tarde, ele está com concentração moderada. No final da tarde, ele tem que declinar. Para quem reinar? A melatonina. melatonina. Como assim a galera que diz que funciona melhor de noite? É Os um problema. noturnos. Então, né? os noturnos são um problema, porque de acordo com a nossa evolução, os nossos órgãos, eles seguem o ritmo circadiano, dia e noite. Sim. Exatamente. Claro, o escuro. Isso. É que hoje a gente tem muita luz artificial. Isso, Sim, sim. Por exemplo, a gente pega, olha o perigo, pega o celular, aí fica lá. Só essa luz aqui, ela vai impactar na Sim. diminuição de 20 minutos. Quem passa 20 minutos só? 20 minutos pode impactar de 20% a 30% menos melatonina. E aí? Olha que informação riquíssima. Aí- Anotem aí. Não, viu? e aí tem um problema. Quem é o cortisol? Como é que o cortisol, ele em média está regulado? Ele vai aumentar, depois ele diminui, fica bem baixinho e a melatonina depois vai reinar. Mas, lembra que eu falei assim, ó, existe, como é que chama? A síndrome do pôr do sol do domingo. Sim. Lembra? No domingão, a gente lembra que segunda-feira eu vou trabalhar, ou vai voltar tudo de novo, ou vou estudar, ou tenho meus compromissos. Aí, no final do dia, eu começo a pensar, porque o pôr do sol começa a pensar. Cortisol faz o quê? Sobe. Aumenta. Aumenta. E Aquele quando- mal-estar é cortisol? Calma, não. Ele, Eu sou paciente disso aí. ele é o rei. Ele é assim, ó, catecolaminas, vamos lá. Adrenalina, noradrenalina. Taquicardia, Ele é o sudorese. regente da orquestra. Isso aí você entra no modo... Pensamentos intrusivos. Calma, ainda vai chegar. Você vai entrar no modo sobrevivência. Mas não era no modo... Qual é o modo à noite? É reparo, é os 3 R. Sim. Reparo, regeneração, renovação. Mas você não entra nele. Aí os cortisol vem assim, rapaz, dá para piorar, dá? Dá. Ele vai numa via. Vamos pensar assim, tem 2 vias, tem várias, né? Mas vamos pegar só 2 vias no nosso sistema neural, que é a glutamatérgica e a GABAérgica. O glutamatérgica é a via excitatória. É como se fosse um acelerador. E a GABAérgica é o stop neural. É para o freio. O cortisol, ele aperta o acelerador. E aí você fica o quê, ó? Pensando Pilhado. demais. Isso. E não vai dar tempo de você preparar o corpo, olha. Parece Preparar o os 3 corpo. R's. Exato. E aí, vamos pensar. Por isso que tanta gente detesta a segunda, já está até cansado Já. desse processo do domingo de E final já de vem, dia. já vem, É já vem. verdade. Então, assim, quando você sente tudo isso, algo está muito errado. Sim, sim. Ah, então, peraí, eu vou tomar um ansiolítico? Não, o médico ele vai gerenciar tudo isso para saber como é que vai prescrever. Sim, sim. Porque o epicentro, sabe o que foi isso? Vou contar uma história rapidinho. Eu sou professor, mas eu, quando era pequeno, né, na idade dos meus filhos, 6, 7, 8 anos, eu morria de medo de colégio. De E colégio? Sim, colégio. Eu pensava que meus pais iam esquecer lá, né? E isso ficou. Então você A morria de medo era de ser esquecido. Separação É, era ansiedade muito e separação. Não, mas calma. Aí, naquele tempo, passava desenho animado pela manhã, eu estudava à tarde. E aí tem um desenho animado que só fui melhorar agora, grande, né? Que era o He-Man. Por que o He-Man? Sim. Porque o He-Man ele começava de 11h30. Quando ele fazia pelos poderes de Grayson, a mãe Vai do outro tomar lado. Tomar banho. Exato. E isso, olha como é que é o ser humano, né? É. Isso fixou. Um belo dia eu tava com minha filha, tinha 4 anos, Kira, né? Eu me lembro que eu tava entre Natal e Ano Novo, quer dizer, eu não tava no recesso, Sim, sim. nas mini férias.
E aí eu disse, Keira, isso era à noite. Vamos assistir aqui, tá passando um desenho Globinho. Foi quem que entrou? Remê. Menino, eu peguei Keira, levantei, eu disse, eu sou grande. Não, eu não tô indo. Ah, Olha como é que uma isso. mente, ela funciona. Os Sim. padrões cognitivos, Exato. os esquemas disfuncionais. Imagina o que é que Foi as pessoas sequestrado veem. pela sua criança Foi. interior. Aí eu fui falar isso para meus alunos pegaram o celular e disse, olha, professor, como é que vai ser a sua prova? Aí eu disse, não, bota o e-mail aqui. Aí eu tive que trabalhar, agora não, agora Que tá tranquilo. legal. Mas eu digo assim, Interessante sim, a é gente uma coisa identificar simples. isso, né, Márcio? Exato. Porque é difícil a gente identificar os nossos pequenos traumas. Isso. Às vezes um grande trauma, quando você sofre um abuso, um acidente, é um marco que diferencia a sua vida dali, atrás era de um Sim, jeito, sim. para frente é outro. Os pequenos traumas de desenvolvimento moldam a nossa vida adulta. A gente não sabe de onde Não vem isso. Às sabe. vezes a gente tem reações exageradas que você diz, isso não combina com o Uhum. tamanho do estímulo que eu recebi agora. E é bom saber que são memórias, muitas vezes, inconscientes, né? Estão guardadinhas lá no subsolo da nossa memória, Sim. numa caixinha fechada, e muitas vezes a gente não sabe explicar por que acontece. É. Simplesmente acontece. Gente, mas esse papo tá tão bom, mas a gente tem um tempo, a Precisamos gente encerrou. encerrar, meu Deus! A gente vai ter que marcar Márcio, um diz o outro teu podcast. Instagram, porque eu tenho certeza que a galera vai querer entrar no teu Instagram e continuar conversando com Ó, você e a lá. galera do outono, né? Quem está começando o outono da vida, se ligue nesses 5 pilares. E se Isso. liga do outono, que está começando a partir dos 30, tá? Exato. Meu Instagram é @Márcio Caim. Caim é CAHINO. Então eu estou tentando sempre alimentar com novidades. Sim, sim. E eu digo assim, nós como formadores também de profissionais, né? A gente tem que entrar nessa parte do Instagram ou redes sociais, TikTok, enfim. Precisamos para estar Porque presente. exato, porque o que está se passando de informações erradas, assim, é uma coisa absurda que eu fico pasmo. Sim. É Porque aquela frase, né, Márcio? O problema não é a fala dos maus, é o silêncio dos bons. Exato. Então vamos embora Exatamente. falar. que é Martin pra- Luther King. Isso, que é para essa vai. galera poder Thaís, ter como é um que é o bom bordão? conhecimento. O bordão, nosso bordão. Eu queria, para a gente finalizar, É. né? Agradecer muito, Márcio. Adorei lhe conhecer. Vou entrar no seu Instagram, Entra. vou colocar treino com ódio lá, Eu sim, também. para receber a fórmula e lhe conhecer melhor. Márcio chegou aqui para a gente como um convidado indicado pela Fórmula e Arte, né? Ele é super amigo lá da galera. Eu sou muito amigo de Bento. E Bento nos presenteou Exato, com aí esse Bento foi convidado assim, riquíssimo. Sim, sim. Bento fez, Márcio, olha, tem uma oportunidade, quer falar. E eu fiquei sabendo depois que eu sou o primeiro farmacêutico, né? Primeiro Eu farmacêutico. vim aqui, então Eu É já te- mesmo, Márcio. Isso é uma Nós já honra. tivemos Verdade. profissionais de todas as áreas e ele é o primeiro farmacêutico. Perfeito. Isso é uma honra. Que é uma E- profissão Isso. importantíssima. Sim. E você Né? honrou a categoria, Que viu? bom, Porque que quem bom. lhe escutar vai Total. dizer farmacêutico arrasa muito. E ficou faltando algumas informações que, como nós temos um tempo, mas a gente, né, nós vamos ter outras Perfeito. oportunidades. Acho que a gente fez um Aí. grande convite para as pessoas entenderem como seus pilares influenciam no seu envelhecimento, na sua qualidade, na sua Sim, inflamação, no seu sim. adoecimento, né? Sim. E que a gente precisa sacar a mão da E que autorresponsabilidade. pode influenciar também no rejuvenescimento. Com certeza. Se você fizer, se você, digamos assim, observar esses 5 pilares de uma maneira melhor, né? Sim, É porque a pauta não encerra, porque esse rejuvenescimento ele vem da tal da neuroplasticidade. exato. Porque às vezes a gente está num caminho ruim, né? A gente está com os hábitos ruins. Aí a gente assiste esse podcast e diz: meu Deus, ó, vou sacar a mão desses 5 pilares. Será que vai adiantar agora que eu sou 30 mais, 40 mais? Mas o nosso cérebro ele tem a tal da neuroplasticidade. Então ele vai, a partir dali, recebendo esses novos estímulos, esse Sim, novo sim. conhecimento, essa nova informação, ele vai produzindo novos neurônios, novas sinapses. Novos Ele vai caminhos, né? se renovando. É. Isso. Tem uma pesquisa que foi feita sobre desenvolvimento cerebral na parte mental. E 130 idosos fizeram ressonância magnética e foram estimulados durante 3 meses com atividades como quebra-cabeça, leitura, né? E depois fizeram outra ressonância. Resultado, a massa cinzenta tinha aumentado. Olha aí. Pararam de fazer. Era o teste. Com Hum. 3 meses depois, resultado da ressonância, voltaram a estaca zero. Olha. Ou seja, o nosso cérebro ele se renova, mas a gente precisa estar num processo contínuo. Total. Ai, gente, eu queria conversar mais. Mas E o bordão? encerramos. Nós temos um bordão Sim. que é, Um felizmente... slogan, bordão é Exato. muito 50 É. reais, doutora Mônica. Mas hoje é porque é outono, né? Bordão. Vamos o falar do outono. slogan. A gente vai perguntar a ele, né?
Felizmente é possível contemplar o sol. Vamos lá. Vamos lá. Felizmente é possível possível contemplar o sol. contemplar o Márcio, para encerrar, Ah. para você contemplar o sol no outono da vida, para isso acontecer, a gente precisa fazer o quê? Com 3 palavrinhas só. Ter uma consciência do quem é você. Certo. Esse é o ponto crucial. Perfeito. Autoconhecimento. Ter consciência Perfeito. de quem é você. Amém. Perfeito. Felizmente é possível. Contemplar Contemplar o o sol. sol. Márcio, muito obrigada. Gratidão. Temos um presentinho aqui para você, meu porque se a gente acredita que conhecimento é poder, quanto mais conhecimento a gente adquirir, bons conhecimentos, melhor. Muito Gratidão obrigado. por ter vindo aqui. Vou ler logo hoje. Muito bem. Perfeito. Reforço os nossos patrocinadores, agradeço a confiança no nosso trabalho, Instituto Márcia Fonseca e a Formule Arte, que assinam o A patrocínio. propósito, foi você que trouxe? Sim, então. Ah, Aí tá. Doutora Mônica quer presente, né? Então, mas Bento ele fez, Márcio, olha, tu tem essa grande oportunidade, vai lá e manda um presente para as meninas, né? Então esse é um presente aqui que Bento. Obrigado! Gratidão, entregando. Bento! Ah, Formule esse aí que eu vou pegar o Arte. Deixa eu entregar para Vamos ele. ler. Deixa ele lhe Tá, entregar, Entregar, né? receba. Aqui tá o A presente. gente, que E aqui é o meu, né? É Olha, o seu, muito lindão. bem. Todo mundo presenteado. o felizmente deixa todo mundo feliz. Obrigada, feliz. Márcio Caíno. Obrigada. Obrigada, Thaís. Muito Obrigado, bom, obrigado. maravilhoso. Foi um episódio espetaculoso. Termina seguindo, para continuar essa conversa, o Felizmente Psicologia, Márcio Caíno com H, o Instituto Márcia Fonseca, Fórmula Arte, e a gente continua esse bate-papo. Um cheiro e até a próxima.